Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Todos prontos aí para a nossa live? Tô terminando aqui de arrumar o cabelo. Que bom podermos estar juntos aí, né? Mais uma tarde para o nosso curso de pregadores. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez. Uma saudação carinhosa ao pessoal que está chegando por aqui. Um abraço a todo mundo. Sejam todos bem-vindos, né? À nossa reunião mais uma vez. Abraços aqui para uma turma que está chegando. Feliz sábado, pessoal. Hoje, nossa quinta live. Quem é que está por aqui já? Tem gente aqui, né? Evidências, Edivânio. Temos aqui Simone Nunes, Diogo Sanaglio, canal de corrida Jair Correia. Boa tarde, Jair. Tarcísio Barbosa, boa tarde. Sebastião, não estou recebendo nem a imagem nem o som. Bom, eu acho que agora deve estar chegando, né? Deixa aí para mim um joinha aí se está tudo bem com o áudio aí para vocês e também com o vídeo, tá? Assistindo de Acopiara, no Ceará, Lívia Silvia. Abraço, Lívia, seja bem-vinda também aqui, tá bom? Oi, Simone, tudo bem? Jair Correia de Arara, São Paulo, feliz sábado para você. Luiz Carlos, feliz sábado também para todos. Wilson Pereira, feliz sábado para você. Wilson Cruz, aulas maravilhosas, Manaus, Amazonas, um abraço para todos vocês. Gustavo Ramos, do Iatai, olha aí, Mopa, Missão Oeste do Pará, não é isso? Um abraço também para vocês aí, viu? Tá tudo ok, Claudinei, obrigado, viu, Claudinei, pela sua dica aí. Tudo ok com o áudio, que bom, está ótimo. Feliz sábado, Márcio Rogério de Pernambuco. E o pessoal vai chegando aí na nossa live. Nossa quinta live desse curso de pregadores. Você já pegou sua folha e papel? Vamos dar sequência, né? O seu caderno de anotações. Vamos dar sequência agora ao nosso curso de pregação bíblica expositiva, segmentada, cristocêntrica. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das divisões do sermão. Então, se prepara aí, porque hoje esse é o tema. Vamos falar sobre as divisões de um sermão. Como preparar melhor as divisões do meu sermão? Esse é o tema que a gente vai estudar. Esse curso está sendo muito importante para mim, Carlu Morim Carlu, legal, viu? Juliel Costa, pastor, eu estou preparando aqui um sermão sobre o quarto mandamento. Ele mandou aqui, legal, vamos avançar juntos hoje então, viu? Quarto mandamento. Francisco Freitas Bezerra, manda uma boa tarde para todo mundo aqui, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, viu? Já pegou o seu papel de anotações? Hoje vamos trabalhar a divisão de um sermão. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de como a gente pode fazer essas divisões. Antes, porém, nós vamos fazer uma oração a Deus, pedindo a bênção do Papai do Céu para dar sequência às nossas lives, tá bem? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez nessa tarde, com o propósito de aprendermos um pouquinho mais a respeito da tua palavra e de métodos para apresentá-la cada vez melhor. Que o teu bom e santo Espírito esteja conosco e nos auxilie nesta classe. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, sejam todos bem-vindos aqui. Quero aproveitar e dizer para você que nós podemos preparar bons sermões, fazer todas as divisões necessárias, cuidarmos com as ilustrações, como já vimos aqui, mas sem dúvida que nós somos completamente dependentes do Espírito Santo para a apresentação das mensagens. E para que a nossa mensagem tenha efeito na vida das pessoas, nós somos completamente dependentes do Espírito Santo. Não se esqueça disso, tá bom? Nós vamos fazer uma live que vamos falar um pouquinho sobre essa dependência que o pregador tem do Espírito Santo. Mas eu quero já aqui partilhar com você o meu PowerPoint de hoje, que eu preparei aqui nesse curso para pregadores. Aí está, curso para pregadores. Nesse seminário estamos falando sobre pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada.
Já passamos aqui por o que é pregação bíblica, o que é pregação cristocêntrica, falamos sobre pregação expositiva, eu dei aqui os exemplos, né, de sermões temáticos, textuais e expositivos, falamos sobre pregação segmentada, e na última live, que é a live de número 4, se você perdeu, ela está aqui no canal, nós falamos sobre 15 segmentos de uma pregação, 15 ferramentas, né, 15 partes de um sermão que nos ajudam a ficar dentro do tema, conectando ideia com ideia, prendendo a atenção do nosso auditório. E se você perdeu esta última live, que foi sobre esses 15 segmentos, você pode acessá-la aqui no canal. Por falar nisso, não se inscreva, não deixe, né, de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho para você estar recebendo aí todas as notificações. Qual é o conteúdo programático desse curso para pregadores? Importância da pregação, conceitos gerais, tipos de sermões, pregação bíblica, cristocêntrica, expositiva e segmentada, perfil do pregador, vamos ver alguns detalhes sobre isso ainda, e da exegese ao sermão, que é o último seminário que nós vamos ter. E hoje chegamos à nossa quinta live, as divisões de um sermão. Então, esse é o tópico que nós vamos agora estudar, as divisões de um sermão. Eu dei como tarefa de casa para vocês escolher um texto da Bíblia para a construção de um sermão. E na última live, várias pessoas já postaram dizendo, né, o sermão que elas haviam escolhido. E eu pedi também vocês, para que vocês colocassem aí, nesse sermão, ou nessa tarefa de casa, um estudo da passagem e o que diz o autor, o que ele deseja ensinar, como isso me afeta, as palavras-chave que aparecem no texto, quais os personagens que aparecem no texto que você escolheu, ler o contexto da passagem, quem está falando, em que circunstâncias, ler o verso em várias traduções da Bíblia, ler comentários bíblicos sobre o assunto, ler comentários de Ellen G. White sobre o assunto, foram tarefas de casa que eu dei para vocês. E essas tarefas todas nos ajudam a preparar a estrutura do sermão. Então, é uma estrutura para preparo do sermão. E eu vou falar na próxima live da estrutura da apresentação no sermão. Então, já coloque aí, no sábado que vem, o nosso tema será a estrutura de apresentar o sermão. Uma é quando eu preparo. Agora, quando eu vou para o púlpito, o que eu levo para o púlpito? É isso que eu vou tratar na próxima live de sábado que vem, você não pode perder, tá bem? Aqui estão os 15 tópicos que nós estudamos na última live. Texto, lição, tema ou ideia exegética, propósito geral e específico do meu sermão, título, que é a última coisa que a gente prepara, introdução, proposição, pergunta de transição, frase de transição, palavra-chave. Eu dei aqui para você uma lista de palavras-chave na nossa última live e chegamos então às divisões, que é o tema de hoje. Eu já falei sobre ilustração, conclusão, aplicação, apelo, mas divisões é o nosso tópico de hoje. Então, essas divisões, elas são importantes dentro de um sermão. O que eu quero que os ouvintes compreendam. Então, eu vou dividir a minha mensagem em tópicos, que é o que eu quero que as pessoas compreendam. As divisões de um sermão constituem sua parte central. Então, é por isso que pode ter 2, 3, 4, no máximo 5 divisões, mas eu diria que já está demais. De 2 a 4 é o ideal. E 3 divisões, se você puder, quem sabe é aquilo que mais facilmente as pessoas captarão ou apreenderão. É a parte central do sermão e ela deriva, né, ou sai da proposição. Aquela frase que você escreve, a sua proposição, que vimos na última live, ela determina em boa parte as divisões do seu sermão. Então, as divisões do sermão são palavras que você deve usar para estabelecer causas, efeitos, razões, meios, significados, perguntas, lógicas, aspectos que o texto mesmo apresenta. Então, estas palavras são chaves para você determinar a sua divisão. Qual a importância para o pregador? A divisão é importante para o pregador porque promove uma clareza de ideias, fica mais claro aonde você quer chegar. Segundo, promove a unidade de pensamento. Eu já disse para vocês aqui que um grande problema que nós temos nos nossos pregadores atuais é que ele começa a pregar de um assunto, daqui a pouco está falando de outro. Não é isso?
Você já percebeu que tem gente que vai pregar e dentro do mesmo sermão ele passa sobre 2, 3, 4, 5 assuntos, 5 temas que às vezes não tem conexão com o outro? Isso acontece por falta de unidade no sermão. E a falta de unidade no sermão é resultada de uma falta de clareza de ideias, de uma falta de uma divisão clara, lógica, coerente. Por isso que é importante. Também ajudam o pregador a descobrir o tratamento correto do assunto, por onde começar e para onde avançar. E ajuda a lembrar os pontos principais do sermão. Quando você faz bem o dever de casa e faz bem a sua divisão, ou as divisões que o sermão vai ter, você passa do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, e você se habilita com isso. Daqui a pouquinho, depois que você pregou 1, 2, 3 vezes aquele sermão, e eu vou te aconselhar a pregar um sermão mais de uma vez, porque cada vez que você prega, você fixa mais na memória a mensagem. Daqui a pouquinho as divisões estão tão claras na sua mente que você vai do ponto A para o ponto B até o ponto C sem precisar de papel, porque você já sabe aonde você vai no sermão. Por isso é tão importante a questão das divisões. Então, as divisões, elas nos ajudam a lembrar esse ponto principal, né? De cada sermão. Agora, as divisões não são importantes só para quem prega, elas também são importantes para quem ouve. Por quê? Porque elas esclarecem os pontos do sermão. A pessoa vai ouvindo e como ela deriva da sua proposição, a pessoa tem uma ideia clara de onde você vai chegar. Então, ela vai ajudar o ouvinte a recordar os aspectos principais do tema que você está abordando. Tem um monte de vantagens, né? Assegura a unidade do sermão, mantém o interesse no sermão, promove descanso mental, porque vai aliviando, né? Quando você tem uma coisa muito abstrata e as pessoas não conseguem entender que você tem ali 1, 2, 3 ou 4 tópicos, mas é uma coisa muito abstrata, a gente tem dificuldade em prender a atenção do povo. Provê também economia de tempo, você não vai se perder no tempo, vai ficar dentro do tempo que você estipulou. Maiores serão as impressões na mente e também no coração dos ouvintes. Deve conter palavras-chave, eu vou falar sobre isso ainda. Deve determinar o princípio que regerá para estabelecer as divisões, causa, efeitos, razões, meios. O número pode ser de 2 a 5, como eu falei, mas eu penso que 3, se possível, seria o ideal. Elas devem ser enumeradas em romano, isso nos ajuda. Quando você bate o texto no papel, você vai ver ali a divisão em romanos, depois em arábicos, depois o alfabeto, isso aí te ajuda visualmente a chegar no ponto logo, e deve sempre comunicar as divisões na pregação. Deve-se sempre comunicar as divisões na pregação. Agora, antes de entrar propriamente em como preparar essas divisões, eu vou falar sobre a transição entre uma e outra. Então, a transição de uma divisão principal para outra, ela deve ser cuidadosamente construída. Deve ficar muito claro para todos como você fez essa transição. A transição tem que ser clara. Os ouvintes não têm diante de si o esboço do sermão que você tem. Então, o único meio que eles têm para acompanhar essa sequência do pensamento do pregador são as suas palavras de transições, ou as transições que ajudam nesse processo. Então, a transição, ela oferece aos ouvintes uma pista de que o pregador está pronto para tratar da próxima fase da sua mensagem. Eu tinha um professor, né, José Mascarenhas Viana, e ele comparava muito a pregação de um sermão a um voo. O voo, ele ali está paradinho, né, depois ele taxia na pista, depois ele para, ele acelera tudo, ele decola, ele ganha altitude, ele voa em nível de cruzeiro, depois ele começa a perder altitude, até pousar e parar para que você possa descer. Então, ele comparava, né, muito bem aí o sermão a um voo. E então você, na introdução, está começando a sua viagem, está decolando. E aí, ao longo da viagem, você tem ali as divisões para manter o voo, ganhando altitude. Na altitude, depois, na conclusão, você começa a baixar o avião. Então, quando você começa a baixar o avião, as divisões vão te dizer isso, essa transição das partes de um sermão
as pessoas entendem que você está começando, está avançando o raciocínio, já está concluindo o sermão até que você feche. E ele até falava assim que tem gente que prega e o sermão é como um voo, que a pessoa vai pousar e arremete. Vai pousar e arremete de novo. E ela parece que vai terminar e o avião decola de novo. E fica a vida inteira isso. Por que isso acontece? Porque a pessoa não tem diante de si um esboço claro. O sermão não foi feito ali, todas as divisões que deveriam ter aparecidas, né? Deveriam aparecer, né? Ali no seu sermão. E é por isso que esse avião fica tentando baixar e nunca baixa. Vamos lá, então. Como eu posso criar boas divisões para o meu sermão? Essa é a pergunta que nós queremos responder nesse seminário de hoje. Primeira dica, a divisão do seu sermão, ela será boa se ela emanar, se ela surgir, se ela tiver a sua origem do próprio texto da Bíblia. É importantíssimo isso. Eu vou dar o exemplo do sermão que eu comecei a fazer com vocês nas últimas lives, Romanos 8, 26. Está lembrado que eu li lá a respeito da oração, né? Que a gente não sabe pedir como convém, mas que o Espírito Santo apresenta. Deixa eu ler de novo esse texto, para ficar claro para quem não pegou, né? A outra live. Romanos capítulo 8, e aqui no verso 26, apóstolo Paulo escreveu assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, aqui em Romanos 8, 26, está claro de que é o Espírito Santo quem intercede por nós, quem leva a nossa oração até o Pai. E lá em Mateus capítulo 6, verso 9, Jesus nos ensinou a orar ao Pai. E em João 15, 16, Jesus deixou claro que toda oração tem que ser feita em nome de Cristo. Então, você ora ao Pai em nome de Cristo e é o Espírito quem apresenta a sua oração. Então, eu peguei esse verso e eu, então, fiz uma divisão aqui. Então, as divisões do sermão que eu coloquei foram 3. Jesus orava para manter-se ligado a Deus, Jesus orava para resistir às tentações, Jesus orava para cumprir sua missão. Então, eu peguei aqui Jesus como modelo de oração para ele ser imitado. Como podemos imitar Cristo em oração? Se a oração envolve a Trindade, se a oração é tão importante, então eu tenho que saber orar como convém. O próprio texto diz, né, que a gente não sabe pedir como convém. Então, Cristo nos ajuda nesse processo. O Espírito leva a oração. E então, nós temos que buscar um modelo. E Jesus é um modelo de oração. E eu dividi aqui em 3 partes. Então, vamos falar um pouquinho sobre divisões e subdivisão, e você vai entender melhor o que eu estou querendo com isso. As subdivisões derivam de suas respectivas divisões principais e são um desenvolvimento lógico do tema. Eu vou dar um exemplo desse texto aqui. Pega a sua Bíblia aí. Sua Bíblia está aí? João 3,16. Pega aí, João 3,16. Olha comigo esse verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é um verso que você certamente sabe de cor. Se eu tivesse que dividir este verso em estrutura, em tópicos para o meu sermão, quais tópicos eu poderia abordar? Olhe você para esse verso agora. Quais as divisões que você consegue enxergar nesse verso? Vamos, quem sabe, poder ver várias, mas eu queria sugerir essa aqui para você. Primeira divisão, o amor de Deus. Segunda divisão, a fé dos homens. O amor de Deus é a iniciativa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele tomou a iniciativa. Então, o amor de Deus é a ação. E a fé dos homens é a reação, para que todo aquele que nele crê. Aí está a reação, a fé. Então, eu pego João 3,16 e eu coloco ele com 2 divisões. O amor de Deus, que é a ação, e a fé dos homens, que é a reação. Então, aqui eu tenho um exemplo de um sermão que pode ser dividido, ou pode ter 2 divisões.
Primeira divisão, o amor de Deus. Aqui a ação divina para salvar. Segunda divisão, a fé dos homens. Aqui a resposta humana à ação divina. Finalmente, não é isso que acontece no Evangelho? Evangelho não é ação e reação? Não é Deus agindo para salvar e o homem reagindo, aceitando ou não o convite da graça? Então, aqui está um exemplo de um sermão em duas divisões. Agora, e as subdivisões? Ponto 1. O amor de Deus. Primeira subdivisão. Foi manifesto para o mundo. Lá diz, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho, para que todo que nele crê. O mundo inteiro viu a manifestação de Deus na entrega do seu Filho Jesus. Agora, ponto 2, foi manifesto através da dádiva de seu Filho. Então, Deus tanto amou o mundo, e ele manifestou esse amor na pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Se você quiser aqui ainda uma outra subdivisão, ele é o Filho do homem. O Filho unigênito, melhor. Lá diz, né? Enviou seu Filho único. Ele é o Filho unigênito. E na segunda divisão, a fé dos homens, eu também tenho duas subdivisões. Deve ser manifestada para com o Filho de Deus, ou seja, nós devemos crer em Jesus, e deve ser manifestada para não perecermos. Porque quem não crer, vai morrer. Quem crer, não vai morrer. Então, a fé, ela tem que ser manifestada no Filho de Deus, que é o objeto da fé, e o motivo é para não morrermos. Porque todo aquele que crê nele será salvo. Então, aqui eu tenho divisões e subdivisões que foram claramente extraídas do texto. Então, em regra geral, o meu sermão vai ter a introdução, as divisões, conclusão e apelo. Tem outros elementos, mas o grosso do esboço do sermão que eu levo para o púlpito é a introdução, as divisões, conclusão e apelo. Ok? Mas eu vou voltar na próxima live falando para você sobre essa estrutura que você deve preparar para levar para o púlpito para você pregar. Deixa eu dar um outro exemplo para tentar tornar bem claro para vocês. Agora, Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras 7, verso 10. O texto diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Eu disse para você no início que a melhor divisão de um sermão é aquela que deriva do próprio texto. Às vezes, vamos ter que usar um pouco mais de trabalho, de criatividade para elaborar essas divisões. Mas tem versos da Bíblia que já dão de bandeja, já oferecem claramente para você quais seriam essas divisões. Esse aqui é um verso que nos oferece isso. Olha, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel. Então, veja, os verbos usados nesse versículo, eles são a grande dica para me ajudar na escolha das minhas divisões. Então, aconteceu o mesmo exemplo em João 3,16. Olha, porque Deus amou, é um verbo de ação, para que todo aquele que nele crê, também é um verbo de ação, o crer. Então, os verbos dentro do verso da Bíblia, eles são importantíssimos para me ajudar na estrutura de um sermão. Então, aqui, quais são os verbos de ação que você encontra aqui? Ele buscou a lei do Senhor, ele buscou cumprir a lei do Senhor e ele buscava ensinar a lei do Senhor. Quais são as divisões que eu preparei? Primeiro, disposição para conhecer a palavra de Deus. Segunda divisão, disposição para obedecer a palavra. E terceiro, disposição para ensinar a palavra. Olhando para esta divisão que eu preparei aqui, qual é a palavra-chave? Lembra que eu falei sobre palavra-chave na última live?
Qual é a palavra-chave aqui que eu escolhi? Disposição. É isso mesmo. Disposição é a palavra-chave, porque ela vai aparecer nas 3 divisões do meu sermão. Disposição para conhecer, para obedecer e para ensinar. Agora vamos voltar para o texto? Olha o texto. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Esse buscar a lei é conhecer a vontade de Deus, é entender o que Deus queria para ele. Mas, e para cumprir, ele não só queria conhecer a vontade de Deus, ele queria conhecer para obedecer, para cumprir. Mas não é só para cumprir, ele queria também ensinar. Volta para as divisões. Disposição para conhecer, disposição para obedecer, disposição para ensinar. Então, aqui está o melhor exemplo que nós podemos ter na construção de divisões. São divisões que brotam do texto que você escolheu para pregar. Então, é por isso que eu disse, você quando escolhe um texto para pregar, e se esse texto não fala com o pregador, não vai falar com a congregação que te ouve, não esqueça disso, né? Primeiro a Bíblia tem que falar com o pregador. Se esse livro não falar primeiro com você, a sua pregação não vai falar com a igreja. Então, a palavra tem que falar com você. Quando você está aí fazendo suas leituras da Bíblia, suas leituras devocionais, e você se depara com um verso que mexe com você, que te anima, que mexe o seu coração, que às vezes arranca lágrimas, esse é o verso que você deve usar para pregar. Esse verso falou com você? Vai falar também com as pessoas que te ouvirem. Agora pegue esse verso e leia várias vezes, leia. Leia em diferentes versões da Bíblia. Busque comentários, dicionários, ferramentas para ajudar no preparo do sermão. E eu vou falar também sobre essas ferramentas para vocês aqui numa live para frente aí, as ferramentas que nos auxiliam no preparo de um sermão. Então você vai começar a ver claramente as divisões do sermão. Agora, aqui não tem apenas as divisões, eu já coloquei aqui as subdivisões. Primeira divisão, Esdras 7:10. Esdras tinha disposição para conhecer a palavra de Deus. Aonde? Numa corte pagã, aonde ele estava, e o texto diz que é de todo o coração. Olha aqui, ó. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Ou seja, ele estava buscando conhecer a vontade de Deus de todo o coração. Esse é um ponto. Então, quais as minhas subdivisões? Esdras estava numa corte pagã e lá ele buscou conhecer, mesmo a despeito das influências negativas, e ele buscou de todo o coração. Agora, segundo tópico, segunda divisão. Ele tinha disposição não só para conhecer, mas ele queria obedecer a palavra. E ele queria prestar uma obediência pronta, porque ele estava buscando de todo o coração, e esta obediência seria contínua. Ele não estava pensando em conhecer a vontade de Deus para obedecer por um dia, por uma semana. Ele queria continuamente obedecer. E ele não só queria conhecer e obedecer, mas ele também queria se tornar um professor da vontade de Deus, um profeta, um pregador da palavra. E esta disposição para ensinar era para ensinar com clareza. Olha mais uma vez para o verso. Para ensinar em Israel os seus estatutos, os seus juízos. Ou seja, tudo tinha que ficar claro. E ensinar para quem? Para Israel, para o povo de Deus. Então, aqui você tem um exemplo de divisão e subdivisão que o texto vai me fornecendo. Então, amigos, o nosso trabalho de construir as divisões de um sermão não é um trabalho difícil, mas é um trabalho que exige cuidado. É um trabalho que exige que eu e você gastemos tempo com o texto. O problema é que, às vezes, a gente quer preparar um bom sermão, mas não quer pagar o preço desse sermão. Não quer pagar o preço do estudo, o preço do preparo.
Então, você não pode se dar o luxo de subir num púlpito sem ter gastado horas estudando o texto, refletindo. Então, você tem que manter contato com o texto que você escolheu. Vou dar um último exemplo aqui. Se você for para Êxodo, capítulo 16, nós temos ali o momento em que Deus derrama o maná para alimentar o povo de Deus, o povo de Israel. Aqui o maná foi distribuído. Então, veja, quando Deus derrama o maná, envia o maná para seu povo, nós podemos extrair muitas lições preciosas desse texto. E então, pensando aqui em vários versos do capítulo 16, eu coloquei aqui do versículo 4 até o 36, dentro dessa perícope, dentro dessa porção, dentro desse capítulo de Êxodo 16, eu coloquei a minha divisão. Então, você tem aqui também 3 divisões de acordo com o texto. O pão do céu, que é o maná, sua provisão, primeira divisão. Segundo, maneira como deveria ser colhido. E terceiro, o seu propósito. Então, eu tenho aqui 3 explicações claras a respeito do pão do céu. A provisão, como que ele foi provido por Deus, como que ele deveria ser colhido e para que propósito ele foi dado. Aqui estão os versos. Para a provisão, verso 4 e verso 15. Como que ele deveria ser colhido? De 4 a 21. Com que propósito? 19 a 36. E agora a minha subdivisão. Deus proveu maná. Era o Senhor quem provia. Para o povo de Deus. Então, Deus proveu para seu povo, enquanto ele peregrinava pelos 40 anos no deserto. Segunda divisão. A maneira como ele deveria ser colhido. Dos versos 16 a 18, diz que era de acordo com a necessidade da pessoa. E o verso 4 e o verso 21, dizia que ele tinha que ser colhido bem cedo, de manhã, porque quando o sol saía, ele estragava o alimento. E qual era o propósito? O verso 32 a 35 diz que era sustentar o povo no deserto, mas também era provar a obediência deles, conforme verso 4, 19, 20 e 23 a 29. Por quê? Como Deus provava a sua obediência? Porque ele não caía no sábado. Ele caía dobrado na sexta, mas não caía no sábado. Então, veja, eu tenho aqui os versos da Bíblia que vão dar a sustentação, não só da divisão do meu sermão, como também das subdivisões. Então, não importa se você escolher 1 verso, 3 versos, 15 versos, não importa quantos versos você escolheu para o seu sermão, mas você tem que pegar os versos que você escolheu, o que nós chamamos de perícope, e gastar agora tempo com eles, ler e ler e ler. Para quê? Para que estas divisões e subdivisões sejam construídas de acordo com o verso. Por que isso é importante? Porque eu estou falando para vocês nesse curso de pregação bíblica. E se você quiser uma pregação bíblica, sem sotaque humano, sem sugestões humanas ao texto, mas deixar que Deus fale claramente, eu preciso estabelecer as minhas divisões e subdivisões com base em versos da Bíblia, porque aí não tem como fugir do assunto. Não tem como não ser uma pregação bíblica. Ou não ser uma pregação bíblica, né? Porque você está sustentando todo o corpo, o esqueleto do seu sermão em versos da Bíblia. E outra, você não vai fugir do assunto. Por que não vai fugir? Porque está claro. Do tópico 1 você vai para o 2, do 2 você vai para o 3. Do 3 você faz uma recapitulação e você conclui e faz o apelo. Pronto, você tem aí o seu sermão. Então, o segredo de você desenvolver a habilidade de fazer boas divisões para o seu sermão reside na dedicação ao texto da Bíblia que você escolheu. Não só de ler e reler, mas de orar.
orar pedindo que Deus abra a sua mente para compreender aquilo que ele está falando no texto. E eu digo e repito, se esse texto fala com o pregador, ele vai falar também com os ouvintes, com os espectadores desse pregador. Mas se o texto não fala com o pregador, também não vai falar com a igreja. E eu relembro que um bom pregador, ele tem que ter amor à palavra. Isso quer dizer que todo dia você tem que dedicar tempo com esse livro maravilhoso. E eu termino lembrando o conselho que eu dei nesse lindo texto escrito por Ellen G. White no mês de outubro de 1888. Ela escreveu: o amor de Cristo no coração fará mais para converter pecadores do que todos os sermões que você possa pregar. É claro que é importante conhecer todas as ferramentas, os processos, os segmentos para a construção de um sermão. Mas, se você não for dependente de Deus para que o Espírito use, e se o seu coração não estiver repleto de amor, meu amigo, de nada vai adiantar. Porque o amor é superior a tudo isso. Ok? Então, eu espero que você tenha aí gostado da nossa live de hoje e que você possa, com estas dicas, pegar o texto que você escolheu, que você já estudou, e então construir agora as suas divisões e até tentar algumas subdivisões, olhando sempre para o texto, para que a sua pregação seja bíblica, que ela sempre seja bíblica, tá bem? Muito obrigado às centenas de pessoas que nos acompanharam hoje aqui, quase 600 amigos conectados com a gente. Obrigado. Que Deus abençoe grandemente você e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para você receber as novidades, deixar o seu like. Se você gostar do conteúdo, partilha com seus amigos. E no sábado que vem, eu volto nesse curso de pregadores, 13h, para a nossa próxima live, onde nós vamos trabalhar duas coisas bem legais. Vamos trabalhar a estrutura do sermão que eu devo usar lá no púlpito. Como que eu preparo a estrutura? Porque nós estudamos até agora 15 segmentos no preparo do sermão. Agora, na hora de expor o sermão, o esboço que eu levo para o púlpito, como é que eu faço isso? Quais são os ingredientes que ele tem que ter? Eu vou falar sobre isso na nossa próxima live. E o outro tópico que eu quero abordar com você é que eu vou trazer aqui dicas de ferramentas que você pode usar para ajudar você a preparar bons sermões, ok? Ferramentas para te ajudar a preparar um bom sermão. Vou apresentar várias aqui na nossa próxima live, tá bem? Eu queria terminar com uma oração e desejando um abraço carinhoso para todos vocês. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esses momentos agradáveis que passamos aqui em tua companhia. Que nós possamos cada vez mais, olhando para a tua palavra, descobrirmos formas, Senhor Deus, de apresentá-la aos nossos ouvintes de uma maneira cada vez mais interessante e atraente, para que o ensino seja eficaz e para que decisões sejam tomadas. Abençoe cada amigo, cada amiga que esteve conectado agora, aprendendo mais nesse curso. Cuida de todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe carinhosamente você e conceda a todos vocês uma tarde de sábado muito feliz e a gente se encontra na nossa próxima live, sábado que vem, 13h. Não se atrase, não se esqueça. Um abraço carinhoso para todos vocês.